Bom, você aprendeu até aqui que a estrutura base da língua inglesa é sujeito, verbo, complemento, igual da língua portuguesa. Você viu quais são os pronomes pessoais em inglês e você entendeu como usar o verbo to be nessa estrutura. Mas uma diferença importante que existe entre o português e o inglês é a possibilidade de se omitir o sujeito. Então olha só essa frase em português. Estou atrasado. Nessa frase existe um sujeito oculto. Isso significa que não é preciso dizer quem é o sujeito, porque o verbo conjugado estou já deixa bem claro. O sujeito só pode ser eu. Eu estou atrasado. Então essa prática de se ocultar o sujeito é muito comum em português, só que a língua inglesa não funciona dessa maneira. Dependendo do tempo verbal, a conjugação para todas as pessoas gramaticais vai ser idêntica. Conclusão: no inglês não se deve omitir o sujeito. Então, nesse caso aqui, estaria errado dizer am late, que seria uma tradução literal de estou atrasado. Você tem que colocar o sujeito. Então, a frase correta seria I am late. I'm late. Então eu estou te mostrando isso porque quando se começa a aprender um idioma, a vontade, o ímpeto de traduzir literalmente é muito forte. Porque a gente ainda não tem nenhum domínio sobre a estrutura desse novo idioma. Então o que a gente acaba fazendo? A gente usa a estrutura da nossa língua materna, no caso o português, e coloca as palavras do inglês dentro dessa estrutura. Só que isso geralmente acaba resultando em frases erradas ou no mínimo esquisitas. Então essa história da omissão do sujeito em português acaba sendo um exemplo de que você tem que tomar cuidado com a tradução literal. Então olha só outra frase em português com sujeito oculto. Estão aqui. Quem estão aqui? Pode ser vocês, eles, elas, é alguma coisa no plural. Então mantendo o mesmo raciocínio, você não deve dizer em inglês are here. Falta um sujeito. Você tem que dizer they are here, ou então poderia ser you are here. Vocês estão aqui. Mais um exemplo. Somos britânicos. Então não diga are British. Você tem que usar o sujeito. No caso, we are British. Agora, e se a frase começar com está? Olha só. Está frio. Quem é o sujeito? Quem está frio? Bom, simplesmente nesse tipo de frase não existe um sujeito. É está frio e ponto. Só que em inglês a gente ainda precisa de alguma coisa para ocupar o lugar do sujeito. Então presta atenção agora porque muita gente erra isso. Muita gente traduz está frio como is cold. E por que essa frase está errada? Está faltando o sujeito. Então olha só, nesse tipo de cenário, quando a gente tem um sujeito que não existe, normalmente em frases começadas com está ou é, a gente vai usar o subject pronoun it. Então a gente vai ter it is cold. It's cold. E o mesmo raciocínio pode ser aplicado para é hoje. Quem é hoje? Não tem um sujeito. Então estaria errado dizer is today. O correto é it is today. It's today. Agora é bom que você preste muita atenção na omissão do it. Esse é um erro muito comum, muito por conta da tradução literal. Então, para você não ser mais um ou mais uma cometendo esse tipo de erro, lembra sempre do seguinte: frases começadas com é ou está, normalmente em inglês, vão começar com it, is ou it's. Bom, seguindo com a nossa aula, eu vou te mostrar mais uma razão para você acreditar que a língua inglesa é muito mais simples do que parece. Novamente, a gente tem uma diferença significativa entre português e inglês. Na língua inglesa, adjetivos e o artigo definido são invariáveis. Isso significa que eles não mudam nem com gênero e nem com número, o que acaba facilitando muito mais a vida de quem está aprendendo. Então vamos ver como que essa invariabilidade funciona em alguns exemplos. Olha só. O mercado está aberto. Aqui a gente tem masculino e singular. Em inglês, nós vamos ter the market is open. The significando o e open significando aberto. Agora, se a gente passar isso para o plural, nós temos os mercados estão abertos. Como o artigo e o adjetivo são invariáveis, eles continuam iguais. The markets are open. Então aqui o artigo significa os
e o adjetivo significa abertos. Agora, mudando um pouco a frase com um substantivo feminino, a loja está aberta, no singular, nós vamos ter the shop is open. Nada muda. The significando a e open significando aberta. E por fim, passando essa frase para o plural, as lojas estão abertas. The shops are open. As abertas. Então veja só, nessas 4 frases, cada uma com um significado diferente, o artigo definido e o adjetivo são idênticos. E isso é uma excelente notícia para você, porque diferentemente do que acontece na língua portuguesa, você não vai precisar ficar se preocupando com masculino, feminino, singular ou plural. Vai ser sempre a mesma palavra. Agora uma observação quanto à pronúncia do artigo definido, porque ele pode ser pronunciado de 3 maneiras diferentes, dependendo da situação. Então a primeira delas é quando não há ênfase e ele vem antes do som de consoante. Então nesses casos ele vai ser pronunciado the. Como, por exemplo, em the car, the store, the book. A segunda possibilidade é quando não há ênfase e o artigo vem antes do som de uma vogal. Nesses casos, ele vai ser pronunciado the. Como nos exemplos the end, the office, the airport. E a terceira possibilidade é quando existe ênfase, quando por algum motivo você quer enfatizar a palavra que vem depois do artigo. Nesses casos a pronúncia é the, com a vogal longa. Então a ênfase depende muito do contexto, mas ela pode ser aplicada a qualquer uma dessas palavras na tela, por exemplo. Então você teria the car, the end. Veja que é diferente. The end, the store, the office, the book, the airport. Ou então em uma frase, this is the best restaurant in town. Esse é o melhor restaurante na cidade. E agora, para a gente finalizar sobre o definite article, a gente tem mais um ponto de atenção, onde erros podem ser cometidos por conta de tradução literal. Olha só, na língua inglesa, não se usa o artigo definido, the, antes de nomes próprios, nome de pessoas, por exemplo. E isso é um ponto de atenção porque, em português, a gente faz isso sem problema nenhum. Então, olha só essa frase, por exemplo, a Lucy está aqui. A gente está usando o artigo antes de um nome próprio. A maneira correta de se dizer essa frase em inglês é Lucy is here. Mas se você traduzir literalmente, você vai acabar dizendo the Lucy is here. E isso está errado. Vamos ver mais um exemplo? O John é britânico. Em inglês, John is British. Não diga the John is British. Agora existe uma exceção onde isso é permitido, que é ao dar ênfase a um nome próprio. E aqui eu vou te dar um exemplo real, retirado lá do primeiro livro da série Harry Potter. Harry Potter? Onde alguém diz, Potter, did she say? The Harry Potter? Potter, ela disse. O Harry Potter? E lembra que nesse caso a pronúncia do artigo definido vai mudar por conta da ênfase. Então é the Harry Potter e não the. E olha só, agora eu vou te mostrar essa mesma sequência retirada lá do audiobook. Veja se você consegue perceber a ênfase dada ao artigo definido. Olha só. Potter, did she say? The Harry Potter? De novo, again. Potter, did she say? The Harry Potter? Conseguiu notar? The Harry Potter? Bom, e agora continuando com as boas notícias, chegou a hora de falar um pouco sobre os substantivos. Substantivos são as palavras que dão nome aos objetos, às ideias, sejam abstratas ou concretas, e normalmente na língua portuguesa essas palavras são divididas em masculino e feminino. Por exemplo, a casa é um substantivo feminino, portanto ele usa um artigo feminino, enquanto o carro é um substantivo masculino que usa o artigo adequado masculino. A boa notícia aqui é que, na língua inglesa, os substantivos chamados de nouns variam apenas quanto ao número.
Ou seja, você só vai ter que se preocupar em colocar o substantivo no singular ou no plural, porque não existe a distinção de gênero. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Your friend is here. Essa frase, na língua inglesa, sem um contexto, é ambígua, porque ela pode ser entendida tanto como seu amigo está aqui, quanto sua amiga está aqui. Ou seja, o substantivo friend é neutro. Ele significa tanto amigo quanto amiga. E esse é o caso para a maioria dos substantivos da língua inglesa. Por exemplo, teacher. Teacher é tanto professor quanto professora, assim como student é tanto aluno quanto aluna. Só o contexto vai te dizer se é um ou se é outro. Mas existem algumas exceções, e nesses casos você vai ter uma palavra específica para o masculino e outra diferente para o feminino. Alguns exemplos são actor para ator, actress para atriz, waiter para garçom e waitress para garçonete. Porém, a grande maioria dos substantivos seguem essa regra de neutralidade. E isso é uma boa notícia para você, porque significa que você não vai precisar se preocupar em usar o gênero correto, porque na grande maioria das vezes, uma palavra já engloba tanto o masculino quanto o feminino, como no caso do exemplo que a gente acabou de ver.